E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é a gastronomia para a gente, né? Como a gente pensa a gastronomia e a alimentação, com uma visão da alimentação para além da mercadoria, mas uma alimentação como cultura, uma alimentação com ancestralidade, tradição. E aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, sobre como vocês veem essa questão do alimento enquanto cultura, né? Contando um pouquinho sobre como vocês chegaram até a cozinha, como vocês lidaram com a cozinha ao longo desses anos e quais foram os impactos que a pandemia trouxe para o negócio de vocês, como vocês precisaram se adaptar agora. E aí eu queria começar com a Suzy, para se apresentar um pouquinho, então convido você a se apresentar. Né? Me pegou logo a Suzy. Mas a letra S é começando por quem eu tenho mais... Eu sou Suzy Clementino, fã dessa chefe maravilhosa aí, que é a nossa entrevistadora, que é divina. Isso já não, até perde a graça, né? Você já não aguenta mais ouvir isso de mim, mas eu falo isso. Sempre ótimo. Eu já vi o seu trabalho, então eu sou fã mesmo. Então tem que abrir dando boa noite e agradecendo por estar aqui. E principalmente com você, né? Porque eu tenho essa admiração. E eu, como já há 33 anos na gastronomia, né? O restaurante Piatti, na Visconde de Caravella, já são 33 anos de gastronomia italiana e gastronomia japonesa, né? A japonesa tem um pouquinho menos. É um espaço são 3 andares, né? O primeiro piso, a gente tem um restaurante italiano, uma equipe separada, tem um outro andar que é um restaurante japonês, com uma equipe também separada, né? Japonesa, e o terceiro piso que a gente tem um espaço para eventos, né? E com essa... E é isso, nós, antes da pandemia, nós tínhamos uns 80, quase 100 colaboradores, né? Entre dia, noite e mão de obra, assim, que a gente... prestadores de serviços, mas com a pandemia nós diminuímos assim a metade disso, né? Nós tivemos que dispensar alguns prestadores de serviço, outros funcionários mesmo, né, da nossa equipe colaborador mesmo, direto, tivemos também que entrar num acordo e dispensar. É um momento que nós precisamos, nós tivemos que nos reinventar, né? Então é isso. Mas você sabe que está sendo um crescimento, pode até parecer uma loucura, mas é nesse momento que a gente se reinventa. Então, estou reinventando várias outras coisas, que aí, como decorrer da nossa bate-papo, eu vou falando. Então, é isso. Eu acho que eu me apresentei, acho que é isso, né? Eu me apresentei, mãe da Daniela, do Amir, com 4 netos, e aqui, assim, querendo sempre inovar e passar esse conhecimento para essa turma aí, e sempre à disposição dos mais jovens, essa turma que está vindo aí, linda, maravilhosa, bem comprometida com a nossa gastronomia. Obrigada pela contribuição. É sempre incrível conversar com vocês como referência para a gente, ver rostos negros na gastronomia, que não é uma coisa que a gente costuma ver tanto, né? É difícil a gente encontrar essa referência, mas se a gente procurar, a gente encontra, com certeza. Gente com anos e anos de experiência.
Eu queria passar, então, para a Dida, pedir para você se apresentar um pouquinho, falar como funciona o seu empreendimento, e quais foram as mudanças que a pandemia trouxe para o funcionamento de vocês. Então, meu nome é Dilma, né? Me chamam de Dida Nascimento. E a gente, assim, não, diferente da SUS, a gente não tem tanto tempo de gastronomia, né? Nós temos o nosso restaurante tem 5 anos, e eu vejo assim, a gastronomia que eu sempre quis, né, me referenciar e ter seria uma gastronomia misturada com que é também a parte cultural, né, sabores e saberes, que isso que estava me chamando muito para a África, né? Porque ao mesmo tempo que era uma pesquisa nova que eu estava fazendo dentro da África, né, para conhecer mais a nossa ancestralidade, eu estava tendo conhecimento de cada país, né, da origem de cada país, que isso me remetia a várias coisas, e também aprendendo a fazer a comida, né? Então, esse que era o meu objetivo principal, sempre foi estar pesquisando essa parte toda de gastronomia, né? Dentro da África, que também a gente fica sabendo toda a parte cultural do povo. E nós temos 5 anos, né, de atividade, a gente está indo para o 6º ano agora, e a pandemia nos pegou, assim, como todo mundo, de surpresa, né, que foi justamente na ocasião que eu estava mudando, porque a gente já estava com um bar que estava ficando muito pequeno, né, porque era um espaço pequeno, né, onde a gente estava, e surgiu uma oportunidade 1 mês antes da pandemia, da gente vir para o espaço maior. Então, nós viemos para esse espaço, só que nós viemos para um espaço que ainda precisava de muita obra, então a gente ficou até quando os restaurantes, né, voltaram à atividade, a gente ficou fazendo obra para estar assim, esperando uma expectativa, né, da gente estar com um espaço novo e as pessoas virem conhecer aquela coisa toda. E é isso que a gente está nessa expectativa, não é, por causa da pandemia. E esses 5 anos foram assim, maravilhosos para a gente. Todos nós aqui do bar, a gente gosta, porque, como fala a parte cultural também, a gente tem o samba, tem o jongo, tem várias atividades aqui dentro, que a gente está querendo retomar, né? A gente ainda não fez nada por causa da aglomeração, então nós estamos aguardando a vacina, né? E vamos ver, né, a resistência, vamos ver até quando que a gente vai esperar essas vacinas para poder a gente voltar com o que realmente o Dida é, a parte cultural com a parte de gastronomia. E é isso. Depois você vai me perguntando, eu vou te respondendo. E foi um prazer. Em primeiro lugar, né, era em primeiro lugar, mas eu acabei falando tudo. Queria agradecer também essa oportunidade, né, de estar aqui com o Nando, que é um querido, Suzy também é uma querida minha, então a gente está aqui juntos, assim, para mim é uma grande oportunidade para a gente continuar o nosso papo, porque a gente nunca consegue conversar. Então, eu acho que a partir desse bate-papo aí, a gente vai até conhecendo um pouco mais um ou outro, né? E o Ivan também, e a você, né, que é a nossa mediadora. Agradecer a todos. Eu que agradeço a todos vocês pela presença. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né, que a comida e a gastronomia são cultura, são saber, são ciência. Todos esses conceitos que eu faço um bacharelado, né, na UFRJ, a gente pega um pouco mais essa puxada acadêmica e fazer essa reflexão sobre o que é a gastronomia, para além de produto para venda, né? Mas principalmente a pensar a cozinha como saber ancestral, o alimento não só como um objeto vazio, mas como vida, como fruto de transformação. Eu acho que é muito importante a gente voltar para repensar a gastronomia com esse sentido, né? Pensar quais são os caminhos que a gente quer seguir daqui para frente depois da pandemia. Exatamente. Bom, eu queria convidar agora o Nando para poder...
Ah, Ah, fala não? com o Diga. Nando, depois eu volto. Tá bom. Convidar o Nando para poder se apresentar, Eu apresentar a ia falar o trajetória seguinte, dele. que a gente está vivendo um momento... Oi? Ó, Pode não, falar, pode falar. até acrescentar o que você está falando, a gente está vivendo um momento, até dentro da gastronomia, que eu acredito que vai ser uma grande uma parte de transformação, né? Porque eu acho até que você está vendo que as coisas estão mudando dentro da gastronomia, né? Pelo momento que a gente está vivendo e um momento que a gente não sabe até quando que vai, né? Então, acredito que a gente está passando aí por um momento de transformação da gastronomia. Sim, com certeza. Eu acho que a cozinha é resistência também nesse momento, mais do que nunca, né? A comida é Isso. resistência, a comida é um ato político. Bom, convidar o Nando para poder se apresentar, apresentar um pouco o espaço da casa do Nando, que a gente sabe que passou por incêndio, mas já passou pela vaquinha, já estamos tá caminhando, né, para se reestruturar. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua trajetória e o que aconteceu durante a pandemia, como está sendo para você. Então, boa noite, né? Nossa, agradecer você, Karina, agradecer ao Ivan pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com Suzy e com Dida, que são duas referências para mim, né? Duas pessoas que eu me inspiro e acompanho o trabalho, sabe? Tenho orgulho de estar próximo, né? De ser próximo de alguma forma. Estou muito feliz, né? De estar aqui com essas duas potências. Então, meu nome é Fernando Luiz, né? Sou conhecido como Nando. Eu comecei a cozinhar ainda na minha adolescência, né? E aquela coisa de amigos e tal, acabou que eu sempre fui o cozinheiro da galera. E com 16 anos eu fiz a minha primeira feijoada para mais de 50 pessoas, né? E foi um fato que marcou a minha vida, né? No primeiro momento parecia uma brincadeira, mas foi um fato que marcou a minha vida, que a gente conseguiu reunir uma galera, né? E a feijoada ficou bem gostosa. E pouco tempo depois eu fui morar sozinho, muito novo, né? Completei 18 anos e saí de casa. E morando em república, e sempre assumi a tarefa da cozinha, né? E aí sempre fui trabalhador liberal, e por muitas das vezes surgiram oportunidades para mim de trabalho como cozinheiro, como auxiliar de cozinha, e os meus amigos, as pessoas que me cercavam, né, sempre me incentivavam a investir, né, na carreira, enfim. Até que teve uma vez que eu fui sócio de um buffet, né, de uma ex-sogra, e aí foi a primeira vez que eu tive a cozinha como uma atividade profissional, né? A partir daí, algumas pessoas passaram a me chamar para fazer almoço, jantares, né? E eu pesquisando sempre por conta própria. E uma coisa que me encucava muito, né, era a história da feijoada, né? Não entrava na minha cabeça, né, como que a feijoada, e eu considero um prato muito mágico, foi um prato desenvolvido através de restos, né? Que é a história que a gente ouve. E aí eu passei a estudar não só a história da feijoada, como a história de vários pratos da cozinha afro-brasileira, né? E aí comecei esse estudo por conta própria. Acabou que me envolvi com o movimento negro, né? E aí fui parar na Pedra do Sal, fui morar na Pedra do Sal, e antes disso eu sempre tive o hábito de cozinhar e receber pessoas em casa. Acabou que eu comecei a cozinhar
receber pessoas em casa, fui morar na Pedra do Sal, e aí se tornou uma constante. Então, o pessoal de movimento negro ia para minha casa, o povo do samba, né? E aí depois do samba a gente ficava fazendo samba até de manhã. Acabou que teve um dia que o samba foi dentro da minha casa, e é casa do Nando único e exclusivamente porque começou dentro da casa que eu morava. E aí o movimento foi crescendo, eu comecei a ter que comercializar, e aí o meu outro trabalho, né? Eu sou corretor de imóveis e eu tinha uma empresa, enfim, acabou que a empresa quebrou, e aí eu tive a Casa do Nando como complementação de renda, e acabou que a gente começou a fazer movimento todos os dias, e aí tinha música, tinha debate, cinema, todos os dias. Eu comecei a não ter tempo para essa outra atividade, e aí o movimento cresceu, a gente precisou ir para um espaço maior, fomos para o Largo da Prainha, e aí foi onde o movimento se consolidou um pouco melhor, né? Nesse meio tempo, eu procurei me profissionalizar, né, entender, né, um pouco mais de cozinha clássica, enfim, e me aprofundar mais no meu estudo sobre a culinária afro do Rio de Janeiro, né? E acabou que, enfim, veio a pandemia, né? Resumi aqui no decorrer da nossa conversa, aprofundo um pouco mais esses pontos, né? E aí veio a pandemia, e aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: cara, eu vou fechar, né? A gente não sabe quando vai voltar, eu vou fechar e depois eu dou meu jeito, né? Depois a gente reabre em outro lugar, tenta, enfim. E logo no início da pandemia, vários amigos falaram: pô, Nando, segura, dá teu jeito, a gente te ajuda, né? E nisso a gente já estava passando por diversas dificuldades, diversos ataques racistas e tal. Aí falou: cara, a gente precisa de um espaço, para aquilombamento, né? Quando isso tudo passar. E aí eu, né, mais uma vez saí do meu umbigo. Eu falei: cara, eu já há um tempo falo que a Casa do Nando só leva o meu nome porque começou dentro da minha casa, um espaço que não me pertence. Então, assim, vamos seguir aí essas orientações. E aí alguns amigos, né, profissionais liberais, músicos, começaram a trazer algumas demandas. Parece que o Nando congelou. Karina, você está aí? Tá, Karina está. Vamos ver se o Nando retorna. Bom, vamos dando sequência, porque o Nando vai ter que falar um pouquinho ainda na volta, porque a casa do Nando acabou em agosto tendo um incêndio, né? Ali no Largo de São Francisco da Prainha. Pegou fogo numa manhã. E aí ele estava falando um pouco antes que continua nesse processo de recuperação, fez uma vaquinha, fez um crowdfunding para arrecadar recursos e agora está procurando espaço novo para poder se instalar. Mas ele está tentando se reconectar, não voltou ainda. Vou passar para a Karina e a Karina dá sequência. E quando o Nando voltar, ele retoma. Eu aproveito ainda esse espaço e peço para quem estiver assistindo lá no YouTube ajudar o canal a se consolidar pelo YouTube, se inscrevendo, porque inscritos eu posso fazer transmissões direto via YouTube, etc. E hoje o canal é novo, a gente fez a primeira utilização do canal do YouTube do 50 Negros 50 Mais na semana passada, no dia 23, e sem fazer nenhuma solicitação, sem fazer campanha, sem nada, para as pessoas se inscreverem. Então, por favor, quem está assistindo aí, vai lá e se inscreva no canal. Obrigado. Vai, Karina, por favor. Bom, continuando pegando até um pouquinho do gancho do Nando,
eu queria falar um pouquinho sobre a forma como vocês, assim, o que eu acho muito interessante e muito curioso é porque a gente vê a pessoa negra na gastronomia, os corpos negros na gastronomia. A gente sempre associou assim a imagem da pessoa, da mulher negra, principalmente, à cozinha, mas a gente tem poucas diferenças de mulheres negras enquanto gestoras, né? Enquanto, para além da cozinha, da prática, mas também pensando a gastronomia e a comida como ciência, como saber, como tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente profissional. A gente sabe que o processo de cozinhar não é tão simples quanto pegar uma receita e executar. Você tem todo um processo dentro de casa, de cuidar de estoque, de cuidar de logística, é todo um trabalho de gestão que a gente não percebe que existe. E eu queria convidar vocês a conversarem um pouquinho sobre como foi para vocês ser uma mulher, assim, no caso de vocês duas, ser mulher negra, empreendedora, gestora no ramo da gastronomia, que é uma coisa que a gente não costuma ver essa representação, e falar um pouquinho sobre esses desafios que vocês enfrentaram ao longo dessa trajetória enquanto mulher negra nesse espaço. Então, sou eu? Eu falo? Pode começar. Vai com tudo. Olha só, o que acontece? Quando eu comecei, eu era da área de moda, né? Eu tinha uma pronta entrega e tal, e com isso eu vendi. E com o meu, que na verdade era meu ex-marido, era meu amigo na época, nós montamos o restaurante. E o que aconteceu? Quando eu falo esse início, eu vejo o seguinte: tudo é necessário você buscar o conhecimento. Não adianta você falar, eu adoro cozinhar. Aí você pode ser até que você consiga atingir seus objetivos, né? Fazer um restaurante prosperar e tudo mais. Mas a partir do momento em que você decide isso, eu acho que o conhecimento, a busca do conhecimento, tá linda! Ai, tá vendo? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar para elogiar essas fotos. Eu não consigo. Olha, gente, você me desculpe, mas eu tenho que falar. Quando eu vejo jovem dedicado à gastronomia, isso eu fico muito feliz, ainda mais jovem negra, ativa, que chega, sabe se posicionar. Então, vou parar toda hora para fazer isso. Nem adianta. Então, como eu estava falando, eu sou advogada e aí eu fui buscar, eu já tinha um restaurante, então eu fui para a faculdade, fiz a faculdade de gastronomia para poder entender melhor essa parte administrativa, né? Porque o que eu pretendia na época, quando eu fui para fazer o curso de gastronomia, porque não basta para você mandar, você tem que saber para você poder mandar com propriedade. Então, foi exatamente isso que eu fui buscar mais esse conhecimento. E aí foi muito interessante, porque nesse momento que você começa a ter um posicionamento. E eu não dava para eu ser uma administradora, uma chefe de cozinha, coordenadora e tudo mais. Não, gente, pelo menos para mim, eu não consegui. Não me via preparada para isso. Então, a partir do momento em que você busca uma equipe, ainda mais no meu caso, né? Era um restaurante de comida japonesa e cozinha italiana. Tenho 2 sócios, né? No caso, 2 sócios brancos. E até vou fazer uma observação aqui, quando uma mulher negra no meio de 2 homens brancos. Então, sempre causa aquela coisa, como assim? Ela é a gerente, ela é a chefe de cozinha, ela é tudo. Eu nunca
de início eu era sócia, né? Então, foi uma coisa que eu tive que me posicionar, saber como lidar com isso, que eu não ia, tipo, ó vida, ó céus, como eu vou, tô achando que eu sou a cozinheira. Não, ser cozinheira também é lindo, maravilhoso, mas acontece que eu não era cozinheira. Não era. Eu era sócia, eu não ficava na cozinha, eu ficava na parte administrativa, entendia da gastronomia, fazia cardápio, mas eu não ficava na cozinha. Eu tinha uma equipe para fazer isso. Então, era onde eu começava a me posicionar e falava: ah, que essa comida maravilhosa, foi você quem fez? Não, eu tenho uma equipe que eu ajudei a montar esse cardápio. Então, eu sempre falo isso. Até hoje, ontem mesmo veio uma senhora e falou: nossa, esse risoto está maravilhoso. Foi você quem fez? Eu não fui eu. Foi meu cozinheiro, a minha equipe. Meus cozinheiros são maravilhosos, né? Então, o que eu faço? Eu começo um constrangimento pedagógico. Eu uso essa coisa de tipo, toma. Não sou eu, minha equipe é isso. Então, eu acho que é o momento que a gente tem muito de se posicionar. Eu, na verdade, nada contra. Se realmente eu ficasse na cozinha, eu falaria: olha, eu fico na cozinha, mas eu não fico. Então, não tem cabimento eu chegar e começar a falar: eu fico na cozinha desde a hora que eu chego até a hora que saio. Eu não faço. Eu fico na parte administrativa, eu recebo as pessoas, eu vejo a parte administrativa, eu vejo a parte financeira, eu sei me posicionar e dar palpite no cardápio, porque eu estudei, eu me especializei. Então, essa maneira que a gente tem de bailar na gastronomia com uma leveza e, ao mesmo tempo, muita firmeza e posicionamento. Então, é isso que devemos o tempo todo agir. É mais ou menos assim. Então, essa é meu dia a dia. Sim. Foi ótimo, assim. Eu acho que você é um exemplo de liderança. A ver pessoas negras num espaço de liderança é incrível para a gente, principalmente para a gente que está se formando e que vai... somos a geração futura que vai entrar nesse mercado, né? A melhor coisa que existe para a gente é ver esses exemplos de liderança tão fortes, tão representativos como vocês. Dida, eu queria então pedir para você falar um pouquinho sobre sua vida enquanto gestora, né, de empreendimento, enquanto dona de empreendimento, e agora sou. Não, eu vi assim, uma vertente bem diferente da Suzy, né? O que aconteceu comigo? Eu sou economista, né? Trabalhei anos e anos como economista, né? Dentro de uma multinacional, e resolvi me aposentar e abrir esse restaurante. Então, lá atrás, no passado, a minha paixão pela gastronomia veio através de minha mãe, né? Que minha mãe ela já fazia, minha mãe foi cozinheira de boteco, e ela já fazia uma comida muito boa, então a gente já tinha um espaço, um botequinho, né? Que vinha, a gente fazia gastronomia, fazia comida, feijoada, aquela comida toda, fazia música, tudo mais ou menos que eu faço hoje, eu fazia lá nos anos 80, quando minha mãe abriu lá um espaço, que era até na Pavuna, então ia o pessoal do samba, aquela coisa toda. Mas eu me afastei, resolvi estudar economia e trabalhei com isso durante muitos anos. E eu sempre namorando a gastronomia, né? Eu fiz curso de gastronomia, não de gastronomia, fiz curso de cozinha, mas eu achava dentro da gastronomia que o que acontecia? Eu vi que a gastronomia brasileira ela fala muito pouco sobre a gastronomia africana. Né? Você aprende a gastronomia francesa, a italiana, de outros países, mas a gastronomia africana
eles vinham com os pratos afro-brasileiros, né, que falam em feijoada, boa baiana e a comida baiana, moqueca, aquelas coisas todas. Então, eu vi a gastronomia, a nossa gastronomia aqui brasileira, o curso de gastronomia, eu achava que tinha essa falta de informação sobre a gastronomia africana. Tá? Então, para mim, quer dizer, eu já estava vindo de 30 anos, 35 anos de trabalho para fazer uma gastronomia que não ia me satisfazer, tá? Porque ela não ia eu não queria aprender gastronomia francesa nem italiana, eu não queria aprender nada disso, eu queria mesmo gastronomia africana. Aí, partindo dessa conclusão, eu resolvi ir para a África e fazer os cursos que tem lá, para eu realmente me especializar com a comida que tem lá. Então, foi daí que surgiu a ideia de eu estar buscando os conhecimentos, os saberes, né, que é a nossa ancestralidade, e os sabores também. Então, eu parti de uma visão completamente diferente de algumas pessoas. Eu falei assim, não, eu vou fazer o sacrifício e vou saber mesmo o que eu estou fazendo desde lá da raiz, né? Então, foi daí que veio essa ideia. Eu fui e fico muito feliz por ter trazido não só a parte da gastronomia africana, né, o que realmente se come lá, né, que às vezes, para você ter ideia, existem algumas coisas dentro da Nigéria, vamos falar assim, que são feitas aqui e já foi até esquecida lá. Tá? Então, houve assim, um corte de informações para nós negros aqui, desde a época da escravidão. Então, eu estava querendo mesmo, era comida africana, eu estava querendo todo o respeito com a comida afro-brasileira, que eu também gosto muito, 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 mas eu queria saber mesmo a comida de raiz. Então, por isso que eu fui para lá para aprender. E para mim foi uma satisfação, e até era, para mim, uma forma de eu estar, quando as pessoas vierem, estavam vindo aqui, logo no início, né, do bar, do Dida, eu senti essa necessidade, porque o que me chamou muita atenção foi uma criança que chegou com o pai, né? O pai trouxe e falou assim para a criança. E isso eu fazia pesquisa nessa época. Meu filho, é isso aqui que a gente come lá na nossa mãe África. Quando ele falou isso, eu falei, não, chegou na hora mesmo de eu ir para lá para saber se é isso mesmo, né? Porque uma coisa é você aprender por receitas, né? Às vezes você tentando fazer, e outra coisa é você chegar lá e pegar na mão, na massa mesmo, estar aprendendo e saber a finalidade de cada prato daquele. Então, foi aí que eu resolvi fazer a minha gastronomia lá na África. E eu estou muito feliz, porque eu aproveito, viajo, conheço eu procuro, né, conhecer, quando dá tempo, né, de conhecer o local e também os costumes, né? Então, isso para mim está sendo muito gratificante. Não tem, eu acho assim que foi uma grande realização para mim, grande mesmo. E espero assim que as pessoas também, quando chegam aqui, curtem isso, né? Porque quando a gente, aqui no Dida, né? Embora eu trabalhe também com meus filhos, aquela coisa toda que a gente tem aqui o Dida como se fosse nossa casa, né? Na continuidade da nossa casa. Então, a gente vê que as pessoas, quando vêm aqui, eles vêm também atrás de conhecimento, de saber como é que é do outro lado, vem atrás de afeto, não é? Então, é isso tudo que eu acho que está fazendo assim, o Dida como um ponto de comida africana, né? Uma referência, não vou dizer assim que seja... Eu não sei, eu sei que é uma coisa que eu gosto muito. E agora, com relação ao que a Suzy falou, realmente, você tem que se posicionar, porque é muito chato. A pessoa não valoriza a mulher negra na cozinha, não valoriza como gestoras. Não é? Eu gosto também de fazer como a Suzy, quando eles perguntam, foi você que fez? Eu falo assim, não, foi minha equipe.
A minha equipe ela é treinada para estar fazendo todos os pratos, vai sair tudo direitinho, e eu quero ver a sua opinião, gostou, não gostou? Mas eles acham que a gente não é nada assim que vai desvalorizar, né, o cozinheiro, mas é uma coisa que eles, se puderem, não valorizam a gente como gestoras. Né? Aqui, se bem que eu tenho os meus filhos, que eles, né, nós trabalhamos juntos, então eles, quando chegam aqui, vê a negritude logo na porta, então eles sabem que é um restaurante de negros, né? Então, eles já sabem que a gestão é toda de negros. Isso também facilita um pouco a gente no nosso dia a dia. E é isso. É riquíssima essa resposta. A Dida falando essa facilidade, essa de estar no território e ser rodeada dos filhos e de toda uma equipe que uma boa parte é negra, né? Eu fico sempre mais que é preta, né? Isso dá um conforto maior, porque quando você está num meio em que você olha para um lado e para o outro e você não se identifica, é mais difícil você administrar essas coisas, né? Exatamente. Então, eu tive uma sorte, tenho uma sorte também, né, que eu tenho 2 sócios, que esses 2 sócios eles não despojados disso, né? Claro que sempre existe uns comentários que eu tenho que dar que na verdade falam sem perceber, né? Então eu ultimamente eu tenho mais e mais opa, olha aí, aquela frase que eu falei no início, o constrangimento pedagógico. Olha aí, você não fala isso não, porque senão isso dá cadeia. Isso é isso, porque se torna muito natural essa convivência. Ou então, e outra situação que eu tenho vivido muito é que que as pessoas não percebem a minha cor. Então começa a falar, mas você é diferente. Não, você não é diferente, eu não sou diferente, não. Né? Opa, olha, presta atenção. Mas espera aí, mas calma, Suzy. Você é diferente. Não, diferente porque eu tenho uma gastronomia japonesa ou italiana, entendeu? Então, eu participei, me envolvi com a gastronomia italiana e japonesa, mas com a brasilidade e uma essência brasileira. E a minha personalidade está envolvida nisso. Então, quando eu vou à cozinha e falo com meus cozinheiros e tudo mais, olha aí, eu quero que seja feito assim. É um posicionamento, botando a minha personalidade naquele trabalho. Então, isso é muito. Eu tenho que estar muito firme, porque aquele cozinheiro cearense, que a minha equipe é toda de cearense, né? O meu sócio, eu tenho um sócio cearense e um sócio judeu nascido em Israel, um outro. Então, eu fico nesse meio. Então, Deve ser muito interessante. No meio do caminho, Tudo você é demais. Nesse meio, mas isso cada dia, Dito, então, eu fico. Eu vejo que eu tenho que deixar um legado. Eu preciso mostrar cada vez mais isso. A gente está onde a gente deseja estar, entendeu? Então, se eu podia muito bem fazer uma gastronomia brasileira, né? Como eu também faço, eu sempre busco
dar uma pegada brasileira, de brasilidade no meu cardápio, né? Então, Isso. tanto que o nome é Os Pratos. Então, eu lembro que eu fiz um sushi com feijão fradinho. Olha só, no lugar do arroz eu coloquei feijão fradinho. Foi assim um desespero, né? Porque eu queria fazer Foi demais. Imagina. Então foi, olha, tipo, opa, o que é isso, dona Suzy? Não, é assim mesmo. E, no entanto, e foi muito interessante, as pessoas olhavam assim, mas era para quê? Para mostrar que naquela existia um respeito, e eu queria mostrar que a minha gastronomia, a minha essência estava ali, né? Então, isso todos os dias eu busco fazer isso. Então, quando você fala, olha, já chegam, já vem toda a equipe, né? Você e seus filhos, eu vejo assim, nossa, que conforto, que faz, né? É mais confortável do que chegar e falar, não é, tia? Não é, porque ninguém vai falar nada. Quando vê Dida, aqueles dois. E a equipe, quando tira foto, então, aí o pessoal já sabe onde está pisando. Muito bom. Bom, acho que eu queria falar então um pouquinho sobre essa questão que a Dida traz um pouco, né? De a gente se unir, da gente estar junto como pessoa negra nesse mercado. E em relação à questão da ancestralidade, não só a ancestralidade, mas também a tradição, a herança, né? O passar esse conhecimento, essa visão de como é a cozinha, do que é a cozinha, a visão do que é o alimento. Eu acho isso uma coisa assim essencial. E eu queria começar a escutar um pouquinho de vocês, né, enquanto pessoa jovem, e eu sei que vários amigos meus da gastronomia com certeza estão assistindo. O que vocês têm de dicas, de recomendações ou comentários sobre como é o mercado, sobre como foi no início para vocês, as dificuldades que vocês enfrentaram, como vocês esperaram? O que vocês têm, assim, se vocês tiverem uma recomendação para nos dar, qual seria essa recomendação? Eu vou começar. Pode começar. Olha, a recomendação que eu sempre faço é que você esteja no lugar que você desejar. Tem que focar nisso. Então, e o conhecimento, porque não estudar, pesquisar, estar sempre atento a essas mudanças, né? Porque o momento agora, por exemplo, agora estamos num momento que nós, no meu caso, né, eu tive que me reinventar, né? A gente teve que se readaptar a um momento com que uma equipe tendo uma comunicação mais clara com a equipe, né? Nós tivemos que fazer isso. Então, quando eu digo assim, como quem está começando agora, né, e for abrir um empreendimento, é fundamental ser muito claro tanto com a sua equipe quanto com o seu cliente, com o seu consumidor, porque o consumidor agora ele está muito atento a tudo, né? Com a internet, então, bota lá, você sabe o que está acontecendo tudo. E quando você, no nosso caso, que a gente saiu, está fazendo muito delivery, sempre fez delivery. Nesse momento, a gente está trabalhando muito mais o delivery. Então, a gente tem essa pessoa que vai levar a nossa gastronomia, nossa comida, que é feita com carinho, com muito afeto, até a casa da pessoa. Eu tenho que ter saber a quem eu estou entregando a minha comida, né? Esse entregador, então, do cara que faz a limpeza até o entregador, eu preciso ter essa comunicação e falar para ele, olha só, você está me representando, então
você presta atenção no que, como você está chegando até a casa do cliente, como você está, você leva o meu empreendimento. Então, é um momento, esse, eu estou vendo assim, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Né? Agora, hoje mesmo teve uma reportagem que eu participo de um grupo de empresários da gastronomia, né? Os líderes dos polos. Né? Eu fui presidente, deixa eu falar, eu fui presidente, a primeira presidente do Polo Gastronômico de Botafogo. Né? Que bom. E isso foi muito bacana, porque a gente entrosava, conversava, trocava experiência. Então, eu acho o seguinte, para a juventude, troca experiência, bate papo com o vizinho, tá? Tem um restaurante, então, o que você está fazendo e tal. Deixou de ser uma competição, do tipo, não vou falar nada porque de repente ele vai pegar a minha gastronomia. Não tem isso, ninguém vai pegar, porque cada um tem a sua essência, tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua peculiaridade, entendeu? Então, eu digo o seguinte, essa comunicação, esse encontro, né? Como eu participei tem um mês e pouco, até digo o nome, foi até na Majórica, né? Dos líderes da gastronomia. Foi muito interessante, onde nós nos encontramos e falamos das nossas dificuldades, dos anseios, como vai ser se posicionar. Então, é um conforto para esse momento que estamos vivendo. Então, eu digo para o jovem, quer entrar nesse ramo? Não entra com essa de salto alto, querendo falar, eu não vou falar isso, eu sei mais porque eu viajei para Califórnia, ou né? Porque todo mundo fala, porque eu fui para Paris. Você já foi à Itália? Eu nunca fui à Itália. Né? Mas como é que você tem um restaurante italiano? Você já foi ao Japão? Não, eu nunca fui ao Japão. Mas eu digo o seguinte, eu gosto da gastronomia japonesa e italiana, e eu fiz esse conhecimento com minha essência. Então, eu acho que é isso. Você tem que saber como viver nessa onda, né? Sabe? Porque tem horas que você está muito bem, mas você não sabe, daqui a pouco essa onda muda. Então, você vai mudando com essa onda. E essa resiliência que a gente está tendo agora, ela deu um crescimento muito grande para a gente, daquele tipo, vamos fazer o que nós podemos fazer, uma gastronomia com afeto, com dedicação, no dia a dia. Eu chego no restaurante e chego assim para a turma, gente, vamos para energizar, vamos fazer isso com muito amor e carinho. Faz de conta que é para sua filha. Aí o cozinheiro olha para mim assim, meio... Então, olha, aí, quando eu estou muito estressada, ela, dona Suzy, a senhora bateu palma para energizar? Aí, entendeu? Então, a gente dá essa quebrada. É isso que eu falo. Com humor, capacidade e resiliência. Pronto. Bom, eu queria dar uma pausa, então, nessa pergunta, falando em resiliência, e voltar um pouquinho para o Nando, que caiu mais cedo, para ele poder terminar de contar O Nando fugiu! Terminar de contar esses percalços, essas dificuldades que ele tem passado em meio à pandemia, e contar essa história que meu pai mencionou um pouquinho do incêndio, o que aconteceu, como você tem lidado, como você tem superado esse momento. Gente, primeiro, desculpa, deu problema aqui na minha internet. E é isso, consegui voltar. Então, eu acho que eu parei na hora que eu estava falando sobre a pandemia, né? E aí veio a pandemia e aquela coisa, né? O desespero bateu e eu falei, cara, eu vou fechar, depois a gente abre em outro lugar, né? Vamos segurar a onda e as pessoas que frequentavam a casa, que frequentam a casa, começaram a pedir para não fechar, sem saber do que estava passando pela minha cabeça.
Ele falou, cara, tenta segurar o máximo. E eu falei, eu pensei, eu falei, ah, tá. E tinha uma galera, né, que sempre frequentou a casa, sempre frequentou o espaço, que artista, trabalhador, pessoal autônomo, né, trabalhador liberal, enfim. Essas pessoas começaram a chegar em mim e falar, Nando, olha só, eu não sei cozinhar, não tenho fogão em casa, né, estamos passando por esse momento aqui, então, sei lá, toma aqui uma cesta básica e faz um almoço completo aí, faz um almoço para gente. E aí eu comecei, no meio da pandemia, a, a fazer um almoço coletivo, né? Fazer um almoço e o pessoal ia para lá e almoçava e levava quem tinha para casa. E aí isso foi uma semana. Na semana seguinte, essas pessoas que estavam sem trabalhar me motivaram, falaram, cara, vamos começar a fazer a entregar almoço, fazer delivery, né? Trabalhar com delivery, porque é a única coisa que nos resta, você cozinhando e a gente entregando, porque não dá para tocar, não dá para trabalhar na minha área, né? Então a gente precisa se manter de alguma forma. E assim foi, sabe? A casa do Nando, eu eu, né, Fernando Luiz, sou cozinheiro. E a Casa do Nando sempre foi um espaço artístico de acolhimento, né? Então, na verdade, a gente junta a arte, né, com a culinária, a, a, a culinária como uma forma de aglutinar, né, uma forma de fazer com que as pessoas interajam de alguma forma, e como fonte de renda também, né, para manter aquele espaço artístico. Então a Casa do Nando ela sempre teve esse caráter, sabe? E aí veio o incêndio, né? Na verdade a gente já estava passando por, por alguns ataques há algum tempo, né? Eu fui ameaçado de morte algumas vezes e houveram pichação na placa, né? Me citando, me chamando de macaco macumbeiro e algumas outras alguns outros tipos de ataque e a grande questão é que a gente nunca baixou a cabeça, né? Eu sou um homem que eu sou criado, eu tenho 38 anos hoje e a minha família ela é toda de candomblé, sabe? Tanto materna quanto paterna. E, e eu sou criado numa família matriarcal, né? Eu fui criado dentro de 3 casas de candomblé. A casa da minha avó materna, a casa da minha bisavó materna, da minha avó paterna e da minha mãe de santo, sabe? E essas mulheres, elas, da forma que elas tinham, né, de me passar conhecimento e a minha mãe, né? A minha militância começou quando a minha mãe foi assassinada, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte: eu sempre entendi que eu não deveria baixar a cabeça, né? E a gente não baixa a cabeça, eu não baixo a cabeça, as pessoas que, que, que participam, né, e o nosso e a Casa do Nando se constitui como um quilombo, né? Por conta disso, né? A gente, né, corre atrás de autonomia, né? Quem por um acaso, né, tem que abrir concessão para poder existir, vai para a Casa do Nando porque lá é um espaço de acolhimento e a gente se aquilomba e resiste, né? E a resposta disso foi um incêndio, né? Que repercutiu aí, né? Repercutiu muito, né? Gente de tudo quanto é lugar do mundo tentando contribuir com um movimento
de alguma forma. Então, não é pela minha pessoa, sabe? Única e exclusivamente, né? Pela minha pessoa também eu tenho minha responsabilidade nisso, mas é por tudo que o movimento representa, né? E aí eu estava fazendo alguns eventos, né, da forma que era permitido fazer depois aí do incêndio, né? Eu fiquei um tempo só cuidando de questões burocráticas, né? Está sendo investigado, o incêndio está sendo investigado, a gente está procurando um espaço novo, né? Espero ter uma resposta positiva aí em breve. E, paralelo a isso, né, tem feito alguns eventos, até porque o movimento ele precisa continuar existindo, né? Eu preciso me manter também. E aí nós desmarcamos o 20 de novembro, né, lá no Saravá Bian, quando aumentou os índices de contaminação por Covid, né, e 90% dos leitos estavam ocupados. Falando, cara, não vamos. Inclusive, era um evento que nós iríamos homenagear algumas personalidades que foram retiradas da Fundação Palmares, né? E aí eu estou nessa pegada de fazer releituras de alguns pratos, pesquisando um pouco a Tia Dida, pesquisando Suzy, sabe? E é isso. E aí a gente estava fazendo alguns eventos dentro desse caráter e cancelamos. Acabou que agora eu testei positivo, né? Eu estou com Covid, estou bem, né? Tive alguns sintomas nos primeiros dias, mas agora já não tenho mais sintoma nenhum. Estou esperando completar aí a quarentena. E é isso. E é um pouco disso. Que bom que está se recuperando bem. Uma boa e uma má notícia, né? Bom, diga. Pai, você está sem som. Agora eu estou com som. Resiliência, né? Passar um recado aqui, porque está correndo lá as mensagens no YouTube, para a Suzy, do Evandro Peçanha. Evandro Peçanha é um grande amigo nosso, ex-diretor do Sebrae. E aqui, parabéns, Suzy. Você é um sucesso como pessoa e como empreendedora. Tenho ótimos lembranças de tempo em que estive no Sebrae RJ e que pudemos interagir em vários projetos. Então, está dado o recado, Evandro, está dado o recado, Suzy. Olha, que bom. O Evandro é uma pessoa muito especial, que nós fizemos vários eventos, ele sempre apoiando a gastronomia, o empresariado, quando ele estava no Sebrae. Então, eu só tenho agradecer, porque eu tive várias pessoas maravilhosas nessa trajetória da gastronomia. Então, e vocês, né? Agora, então, eu estou assim, muito feliz com essa sua filha maravilhosa, toda comprometida, toda séria, né? Assim, fazendo perguntas assim bem interessantes para todas nós. Eu já passei dos 50, então eu tenho liberdade de expressão de fazer essa homenagem a uma jovem, né? Então, eu repito, estamos assim maravilhados. E, Nando, desculpa eu estar até atropelando a nossa reunião, Nando, você é um exemplo de fé, perseverança, e que a gente deve todos os dias agradecer de ter você conosco. Isso aí é o que você está bebendo? Eu quero agora. É água. Eu tô bebendo na garrafa porque disseram que eu tenho que beber bastante água. Aí eu tô medindo o quanto que eu bebo, mas é água. Eu sou a única que estou aqui desse vinho, é isso? Porque é muito interessante, porque essa é uma oportunidade que a gente está tendo. Sabe aquele bate-papo descontraído, onde a gente consegue
falar, sabe, falar com a alma, não, assim, bem, claro, falando das nossas dificuldades, mas está tão gostoso poder ter esse afago nesse momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo esse momento. Está muito bom, muito legal. Eu estava assim, meio ansiosa, tipo, como é que vai ser? Mas está me dando uma esperança. Eu estou aqui, minha cabeça. Você já me conhece, né, Zó? Minha cabeça está fervilhando, já imaginando várias ações. Do tipo, opa, olha, vou ligar para você, fique sabendo disso. Já vou botar em público que eu vou estar ligando para você. Então é isso, gente. Eu acho que é isso, né? Cozinha. Aproveitar para não ficar muito distante da fala da Dida, que também tem pergunta para a Dida aqui. Porque a Keila está perguntando quais são os países africanos que você visitou e se tem alguma semelhança, se achou alguma semelhança com a gastronomia brasileira. Bem, eu fui, olha, a África do Sul, eu fui em 4 países, né? África do Sul, fui em Moçambique, Senegal e Marrocos, né? Então, são gastronomias completamente diferentes, né? Eu acho que elas são gastronomias que, as 4, né, são diferentes, mas são coisas que a gente tem aqui, não é? Quando se fala num tempero, tem muito a ver, né? Até mesmo porque vieram os escravos, né? Trouxeram uma base dos seus países para cá. Então, mas eu vejo assim, por exemplo, eu acho que a gastronomia africana ela é muito assim parecida de acordo com a colonização. A África do Sul, a colonização foi inglesa. Então, a gastronomia de lá é uma gastronomia que eu cheguei lá, eu comecei a comer hambúrguer. Comer hambúrguer, batata frita, tem os pratos, sim, tem alguns pratos de lá, mas não é aquela gastronomia muito ligada no que a gente costuma ver aqui, uma coisa mais refinada, apresentação, entendeu? Uma gastronomia mais simples. Eu fiquei em Joanesburgo, fiquei do lado de um restaurante, que é o Pata Pata, que era uma referência, né, dentro de Joanesburgo, mas lá se comia muita caça, né, porque a África do Sul tem muita caça, que é diferente daqui do Brasil, mas eu comia, por exemplo, eu cheguei a comer uma rabada acompanhada de abóbora e uma folha. Então, não tinha assim grandes novidades dentro da África do Sul. Tá? Moçambique me surpreendeu. Quando eu estive em Moçambique, me surpreendeu porque lá é uma das coisas que eu ia até comentar, que a gente está sofrendo uma transformação, né, no mundo, com esse problema que a gente tem, né, de pandemia. Hoje você, por exemplo, vê um absurdo preço da carne, você vê a extinção de não é extinção, mas assim a falta de alguns alimentos por causa da mão de obra, por causa da pandemia, e eu acho que a gente tem que caminhar por algumas alternativas. E eu vi isso dentro de Moçambique. Tá? Lá em Moçambique, foi um lugar que foi muito sofrido com a guerra da fome, então tem várias alternativas ali para você ter o seu sustento, que é uma gastronomia também simples, mas é uma gastronomia que aqui no Brasil você não vê. Por exemplo, a gente está aqui elaborando um prato, né, que a gente vai fazer agora, né, semana que vem, que é uma gastronomia moçambicana, que eu faço com a folha da abóbora. Então, eles usam muita folha, cada casa tem uma horta que chama Machamba lá, e é um país que não come carne todos os dias, é um país que não é aquela cultura nossa de antigamente, de dizer que a gente come frango uma vez por semana,
não é? Lá é assim. Então, eu aprendi muita coisa ali, eu achei muito legal, porque, por exemplo, a folha da abóbora, né, que chama bola, ela é rica em vitamina, tem o sais, ela é muito rica. Então, é uma gastronomia que me atrai muito. Não é que a gente vai estar fazendo aqui a partir da semana que vem, até vou aproveitar, né, a dica, a gente vai fazer também uma viagem gastronômica dentro da África. Então, a gente vai aproveitar, por exemplo, eu vou fazer um prato só de Moçambique, onde está esse prato da umboa, que é com a folha da abóbora, com camarão e leite de coco, fica muito bom. E outros pratos também, que são pratos que é feito com muita folha, matapa. Então, tem essas alternativas todas que a gente vê. Eu vejo aqui, por exemplo, a maniçoba, tipo uma maniçoba, que quase não se usa aqui. É um prato que lá se chama matapa, que é feito com a folha da mandioca, que é feito muito lá, que é um prato muito bom. E a gastronomia de Marrocos é uma gastronomia que as pessoas aqui conhecem, né? Porque a parte branca da África, eu acho que o pessoal tem mais conhecimento desses pratos, como o cuscuz marroquino, tahine, tem algumas coisas que aqui no Brasil se faz lá de Marrocos, né? Eu acho por causa da visitação, aquela coisa toda. E Senegal é uma gastronomia também de puro afeto. É uma gastronomia que eu pretendo também. Senegal, eu acho que a parte de afeto é muito grande, porque você já vê as pessoas, a família comendo dentro, todo mundo dentro daquelas travessas imensas, né? Eu, inclusive, também comi assim, dentro de travessas, e fica a família toda ali comendo na mesma hora, cada um vai lá, pega um pouquinho, né? E vai misturando os sabores, com vários sabores ali dentro daquela bacia, né? E eu achei uma gastronomia, assim, a gastronomia afetiva. Tá? Então, essas coisas todas que a gente vai fazer também gastronomia afetiva aqui, depois dessa pandemia, né? Porque você é até arriscado você aqui está fazendo uma coisa assim, né? E depois a pessoa falar que pegou um vírus, alguma coisa. Não, mas só que seria assim, não seria para todo mundo, né? A família comer ali dentro daquele. Então, são essas coisas que me fez e me faz ficar assim, cada vez com mais vontade de conhecer esses detalhes, a origem do povo, o estudo do povo. Senegal, então, ele tem uma imagem que me ficou muito marcada, que foi a imagem de uma estátua, que no momento eu esqueci o nome, que tem a mulher, o homem e uma criança, né? E ali fala que o povo, né? O povo tem que procurar a sua ancestralidade, seu passado, para saber quais foram os seus erros, para a criança que está ali, que é o futuro, né? Não errar e ter uma vida melhor. Então, eu acho que cada país foi assim, foi uma viagem, foi muito bom. Muito bom, eu já estou doida para viajar, de passar essa pandemia para viajar de novo. É isso. Eu não sei se eu respondi uma pessoa. Acho que sim. Porque eu viajo. Acho que você mais que respondeu. Você instigou, você fez com que agora essas pessoas todas queiram ir para lá para fazer esse teu roteiro inteiro. Acho que você vai ter que fazer uma consultoria gastronômica na África. Pô, é muito bom. Eu aprendi muito. E Moçambique também, porque Moçambique, em 1980, teve a Guerra da Fome. Tá? Eu falo assim, eu não acho que a gente vai ter uma guerra da fome, mas quando eu estava conversando com a Sofia, estava falando, eu estava vendo sobre a gente vai ter que pensar já, né? A gente não sabe o que está vindo por aí com a pandemia, a gente não sabe se está na segunda onda ou se ainda está na primeira onda, né? No final da primeira onda. Então, o que acontece? A gente tem que começar a pensar na gastronomia, na nossa
na nossa alimentação, com todos esses problemas que pode estar acarretando. Hoje, por exemplo, o preço da carne aumentou. A tendência é das pessoas nem procurarem mais carne. No meu cardápio, já tirei metade dos pratos com carne, porque não dá para acompanhar e eu não quero aumentar o preço. Então, eu já tirei alguns itens que levam carne e que estou criando outros, não é? Como essa viagem aí gastronômica. Usando a umboa, não é? A folha da abóbora. Então, eu acho que a gente está no momento da gente pensar bem como é que vai ser daqui para frente. E é aquilo que a Suzy falou, não tem competição nesse momento. Nesse momento, um tem que estar ajudando o outro, tem que estar tirando dúvidas, tem que estar procurando, né, para a gente chegar num ponto que seja um equilíbrio para todos. Porque essa pandemia, eu acho que, com todos os problemas que nós tivemos, eu acho que uniu um pouco as pessoas, né, por causa dos problemas de um estar conversando com o outro. Essa garotada nova que está vindo aí já está vindo com esse impacto, com certeza já estão pensando em outras alternativas, né, porque tem a parte vegana, que também é grande. Então, eu acho assim que o que está acontecendo é muito triste até falar, mas eu acho que o recado foi o seguinte: olha só, a Terra está falando que vive muito bem sem a gente. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Alerta É verdade. Não verdade. Você pensou... Olha, você vê que tem animais que já estão saindo aí de alguns lugares, passeando pela rua. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, na escassez, não é? Até mesmo por causa de mão de obra, porque você, na pandemia, como você falou, você tinha 80 pessoas trabalhando para você, hoje tem um número menor, e aí a gente já está na primeira, no final da primeira ou na segunda, a gente não sabe o que está vindo por aí. Eu acho que é um momento da gente estar fazendo uma união, não é? E a gente está conversando e verificando o que a gente vai estar fazendo aí no futuro. Mas, Odida, é bem interessante o que você está falando, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também passar uma esperança muito grande para nossos clientes, nossos amigos, as pessoas e tal. Porque um momento, é difícil, mas se a gente não começar a fazer umas parcerias, ter uma visão mais próspera da situação, nós precisamos, nós vivemos, no meu caso, eu vivo do meu empreendimento. Então, quando a gente, nesse momento, a gente faz uma parceria, no meu caso, estou fazendo uma parceria com o salão de beleza, eu estou fazendo parceria com uma academia de pilates, então, eu acho que com uma empresa de acessórios, e eu estou trabalhando essas promoções com a empresa importadora de vinhos. Eu acho que nós aprendemos com isso a saber o escambo. O escambo que nós antes tínhamos, trabalhávamos, nós estamos fazendo agora. No caso, a pessoa que cuida da minha mídia. Então, eu fiz uma parceria com ela. Então eu acho que foi muito... Está sendo um ensinamento que a gente, meio que na dor, aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, entendeu? Concordo, Suzy. Eu acho que está acontecendo isso, e eu acho que dentro da gastronomia mesmo, porque eu faço parte de grupos, né, da comida de boteco, foi assim, uma parceria um com o outro, de um está querendo ajudar o outro, que não tinha antigamente, né? Não tinha porque também não se precisava, né? Aquela coisa toda. Mas hoje a gente precisa mesmo, a gente precisa estar se reinventando, procurando os parceiros, precisa sim para a gente poder estar levando. Olha, eu tive assim na
primeira pandemia, os clientes já apoiaram tanta gente, né? Porque, como você falou, o delivery, né? Eu não trabalhava com delivery. Eu tinha um delivery, mas nunca esquentava a cabeça com delivery, porque eu sempre achei, dos meus clientes procurarem aqui o bar, até mesmo que é o bar de samba, então o pessoal vem aqui para comer, né? E quer também estambar aquela coisa toda. E o que aconteceu? Com a pandemia, eu tive um apoio muito grande dos clientes, né? Que pediam comida em casa, aquela coisa toda, e a gente vai se moldando, né? Vamos moldando para chegar vencer essa parada, né? É muito legal, Com é certeza. muito legal, que eu digo assim, que a gente Isso. dá, eu fico muito feliz que a gente consegue passar esse momento, mas de uma maneira muito erguida. A gente está Isso. muito, a gente tá, né? A gente, claro, Com a certeza. gente tem os Todos os problemas, todos os problemas a gente está passando, né? a Como é gente que mostra. vocês hoje, se a gente quiser, para os três, quem quiser comer as comidas de vocês hoje, como é que faz? Aqui, qual o caminho? Telefone fixo, espaço aberto, está funcionando a casa em algum momento? Tem que encomendar? Como é que os três estão nesse momento? Aí vocês decidem que começa a falar. Quem sabe o primeiro? Fala, Suzy. Olha, eu estou. O restaurante está aberto, eu voltei a abrir o primeiro e o segundo andar, o restaurante italiano e o restaurante japonês, né? O primeiro piso está funcionando todos os dias, a partir das 11 horas. Aí nós fizemos um cardápio executivo, toda semana eu mudo esse cardápio, eu faço um cardápio com preço de acordo com o que eu usava no meu buffet a peso, porque eu não voltei ainda com o buffet de gastronomia a peso da tradicional, eu só estou com a gastronomia japonesa a peso e os combinados, fiz uns combinados de gastronomia japonesa no segundo piso, aí abri o restaurante do segundo piso, eu tive que me readaptar, porque o meu restaurante era todo fechado com ar-condicionado, eu tive que abrir as janelas, né? Fazer uma obra e fazer uma abertura para poder circular o ar, né? Eu tenho que deixar o ar-condicionado ligado e mais as janelas, 3 janelas do primeiro piso aberto, do segundo piso também. Eu mantenho todo o ar-condicionado ligado e as janelas todas abertas, então você vê que é um gasto bem maior, mas estou fazendo o buffet de gastronomia japonesa a peso durante o almoço, com também alguns combinados, e estou fazendo muito, graças a Deus, né? Estou fazendo o delivery, que eu já trabalhava muito com delivery, tá sendo bastante interessante, e tenho feito, que está sendo bem interessante, alguns entregas em domicílio para eventos, né? Então, estou com uma parceria bem bacana com alguns barcos, um barco que está fazendo, até divulgo aqui, passeio na Bahia, né? Então a gente serve a comida tanto a japonesa quanto a tradicional nesse barco, né? Com essa parceria ali na Marina, que foi mais uma se reinventar, buscar outros segmentos, que está sendo bem interessante. Fiz uma parceria com a universidade, uma universidade de gastronomia, de nutrição, onde eu tenho agora, nesse momento, 15 nutricionistas, estudantes, na parte da manhã, ao meio-dia e à noite, em 3 horários, que elas circulam lá e estão me ajudando nesse momento. Então, eu fechei essa parceria com essa universidade, a Univeritas, né? Então, está sendo muito interessante, que teve a professora
que foi de minha professora de Diet Light na gastronomia, lá na Estácio, né, Patrícia Canete. Então, a gente começou a fazer uns trabalhos. Então, eu estou buscando outros meios de sobrevivência, né? Então, essas parcerias estão sendo bem interessantes para mim. Então, estamos abertos das 11h30 até meia-noite, todos os dias, com gastronomia italiana e gastronomia japonesa. Entregamos todos os dias, nós temos o nosso delivery, nossos entregadores, né? Então, e sempre fazendo um cardápio toda semana, um cardápio diferente para modificar, né? E temos, então, até canja. Tem umas senhoras que são nossos clientes à noite, e nós entregamos a canjinha, a sopinha. Então, a gente está muito buscando esse afeto, que as pessoas estão procurando muito, uma comida que seja de afeto. Então, o Ipiate, o restaurante Ipiate, né, que fica na Visconde Caravelas, 71, sempre foi muito voltado para essa coisa da afetividade. Então, o cliente chega e fala: o que você quer comer? Peixe, carne ou frango? Em cima disso, a gente vai para a cozinha, conversa com o cozinheiro e ele faz o que a pessoa está com vontade, de repente, de comer naquele momento. Então, é uma cozinha, é uma gastronomia, os pratos, né, o nome italiano Ipiate quer dizer os pratos, de afeto, carinho e envolvimento muito com esse público, né? Então, é isso. Então, Fala que bem, a Suzy, olha, eu estou pegando tudo, já vou anotar isso tudo que você está fazendo, que eu vou fazer também, vou correr atrás. Então, aqui, o que aconteceu? A gente saiu de um espaço, né, que era menor, e viemos para cá, e eu acho que o de bom que aconteceu com a gente durante essa pandemia foi um espaço aberto, que por um acaso eu caí numa casa que tinha tipo um quintal no final, né? Então a gente fez uma obra, né? Então ficou bem bonitinho, e é onde a gente atende a maioria dos clientes, eles vêm atrás desse espaço aqui para estar fazendo as refeições, não é? Então isso para a gente foi bem interessante, porque no dia, eu acho que houve a curiosidade para conhecer um novo espaço. Então, a gente vem recebendo algumas pessoas aqui para estar fazendo as refeições. Então, o Dida foi, né? Um bar de música, de samba, que a gente não está mais fazendo por causa de aglomeração. Então, o que está existindo aqui dentro? A gente trabalha a partir de quarta-feira, fazendo pratos executivos, né? De quarta, quinta e sexta, a gente faz os pratos executivos para almoço, e também tem um à la carte, que pode também estender para a noite. À noite é um à la carte, e aqui é muito um barzinho de petisco, tomar cervejinha, assim. E final de semana a gente faz a nossa comida, o nosso forte é a gastronomia africana. Ela tem a semana toda, mas o forte maior é a partir de sexta-feira. Então, nesse momento de pandemia, a gente está até se adaptando os nossos horários. Eu reduzi o horário, tá? Até mesmo porque o local que não é um local de muita circulação. Então, terça-feira a gente não abre, tá? Não só eu, como os outros bares da rua também, né? A gente tem um fechamento, terça-feira não abrir, e a gente, segunda também não funciona na rua, e quarta-feira em diante a gente começa as nossas atividades, né? E a gente fez agora, dia 20, parceria, né, com o Quilombo do Grotão. Tem sempre alguma pessoa invadindo aqui minha cozinha, então o Quilombo do Grotão veio para fazer a feijoada a lenha, e a gente está sempre tentando fazer alguns eventos aqui dentro do bar. A partir da semana que vem, a gente tem um jantar africano,
não é? Que é uma coisa que eu achei interessante, né? A gente bolou aqui, fazer um jantar quando o prato que você vai receber é uma viagem gastronômica naquele país, então, dentro de um prato vem várias opções de comida, né? Como na Nigéria agora, na quarta-feira a gente vai fazer uma viagem à Nigéria. Então, o cliente vai receber um prato com arroz de jollofe, arroz frito, vai receber o feijão nigeriano. Então, vai ter algumas opções para ele experimentar tudo que tem na Nigéria, assim, dos pratos principais daquele país. Então, na outra semana, a gente vai fazer Moçambique, e assim vai. Vamos fazer África do Sul, e a gente vai estar fazendo esse projeto a partir da semana que vem. E estamos vendo como fica, né? Estamos trabalhando aqui, a gente trabalha com salão embaixo, né? A gente tem são 4 salões que tem aqui, né? Para essa casa nova que a gente veio. Nós estamos usando 3. O salão de cima, que a gente não está fechado, não é? Até mesmo porque por causa de circulação de pessoas. Estamos assim todos seguindo as normas, né? De segurança. E estamos tocando um barco. É isso. E quem quiser é na Rua Barão de Iguatemi, número 379. O telefone é 2508. Não, é 2508, Canu? 2504-0841. Aqui é Praça da Bandeira. O horário é a partir de quarta-feira, que o bar está funcionando, domingo até as 5 horas, 6 horas da tarde, mas os outros dias a gente trabalha até meia-noite e vai ser um prazer estar recebendo todos. É isso. Então, sou eu, né? Então, a gente está sem local definido, sem espaço físico ainda, né, para trabalhar. Eu, particularmente, só volto a partir de terça-feira que vem, se o teste de sorologia, se correr tudo bem, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, se Deus quiser. Vai. Mas eu tenho feito delivery, né, entrega por encomenda e cardápio personalizado, low carb, vegetariano, enfim, dieta, cardápio de acordo. A gente tem feito esse trabalho desde que começou a pandemia. Tem feito um trabalho personalizado do cardápio com a pessoa, né? A gente bate um papo e aí o cliente diz o que gosta, né, quais são as restrições que tem. Eu monto o cardápio e faço a comida da semana. Né? Então, nesse período que a gente está sem espaço físico, a gente tem explorado um pouco mais sobre isso. E as cachaças, né? Que eu sou um ser que eu não bebo, né? Mas eu produzo, eu aromatizo cachaça, né? E as pessoas gostam, né? Então tem algumas cachaçinhas que eu faço. As mais conhecidas são as de gengibre e a de cravo e canela. Tem até um tutorial na página do Instagram, que é a Casa do Nando, que eu faço, que tem a caipirinha da Casa do Nando, né? Que a gente diz que é a caipirinha afrodisíaca, que ela leva essas duas cachaças que eu faço, essas duas, de gengibre e de cravo e canela, e mais alguns ingredientes. Então, tem um tutorial aí para fazer a caipirinha. Enfim, tem outros drinks também, que a gente manda alguns vídeos, e é isso, a gente está trabalhando dessa forma, né? Até conseguir definir nosso espaço físico aí. E eu estou também tenho feito alguns eventos pontuais, né? Fiz um evento no Saravabian e no Mississippi Blues Bar, e
a partir do dia 8, né, que é terça-feira que vem, tudo correndo, tudo dando certo, toda sexta e sábado, na cozinha do Mississippi. O Mississippi Blues Bar fica aqui na Pedro Ernesto 89, e ele é um bar de blues. Então, a gente explora a gastronomia aí do sul dos Estados Unidos, né, dos negros do Mississippi. Os pratos têm todos uma história, tem uma ligação dos negros do sul dos Estados Unidos com os judeus, e é isso. Eu quero fazer um convite aqui em público, nesse momento, ao Nando. Opa! O que acontece? Olha aí, nós temos um espaço no terceiro piso, uma cozinha e tudo mais. Vamos conversar, vamos fazer uns eventos, umas ações lá nesse espaço que eu abro para você com todo carinho. E eu acho que eu estava aqui assim, tipo, Então, como a gente está trabalhando muito essa coisa da parceria, dos momentos, então é um momento muito interessante para a gente, para ter esse movimento itinerante que você está fazendo, que é a Casa do Nando, sei lá, o IPA te convida à Casa do Nando, alguma coisa assim, que a gente possa envolver esse momento com jazz. Eu estou com um grupo muito interessante de jazz que a gente está conversando, e, de repente, vamos unir essas forças, e até você encontrar, que com certeza daqui a pouco você vai estar com o seu espaço todo seu, lindo, maravilhoso, mas eu acho que nada é por acaso, né? É para você circular. Eu acho que esse momento, esse movimento foi para dar uma mexida com você, o mundo tem que ver você. Você não pode ficar parado num local só. Então, essa movimentação de tipo Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Rio, São Paulo, tudo. A Casa do Nando, ela veio para esse universo, chega eu me arrepio, né? Veio para esse universo com essa missão. Você tem uma missão muito importante para conosco, né? Com deixar esse legado. Então, esse passeio que você vai estar fazendo agora, esse incêndio foi muito triste, eu fiquei muito abalada, e aquela coisa, né? A gente conversou pelo WhatsApp e tal, mas, ao mesmo tempo, entregamos o universo, e você vê que você precisa circular. Então, esse circular está acontecendo. Então, meu querido amigo, nesse momento, a gente marca um encontro, você vai lá, e a gente vai bater um papo nesse espaço que eu tenho, que já foi um centro espírita. Maravilha! O terceiro piso já foi o centro espírita do Allan Kardec, do kardecismo. Então, ali é onde a gente faz o nosso quilombo. Então, agora eu tive que fazer esse convite público para que você faça esse movimento lá também e mostre essa nossa força. Então, está aberto esse espaço de eventos, de movimento e tudo mais a você, meu querido. Esse convite. Obrigado. Parabéns. A lição que eu tô... Muito lindo, muito lindo. A lição que eu tenho de tudo, né, que a gente está, de tudo que, enfim, que a gente está passando aí, pandemia, né, no meu caso específico, né, no caso nosso da Casa do Nando, o incêndio e várias outras questões, né, a conclusão que eu chego disso tudo é que a nossa comunidade ela é muito forte.
né? Essa comunidade ela é muito potente, muito solidária, sabe? E muito solidária. Né? Nesse, né? Com tudo que aconteceu, né? Não me faltou nada em nenhum momento, sabe? Não me faltou nada em nenhum momento. E agradeço, Suzy, o convite. Vamos fazer, assim como a tia Dida também já me ofereceu espaço, né? Logo assim que aconteceu, eu cheguei a conversar com o Canu, a gente não conseguiu ajustar a data, mas vamos fazer, porque eu acho que a nossa rede, e mesmo a gente tendo espaço, né, conseguir espaço físico hoje, está funcionando, eu acho que a nossa rede é isso, a gente tem que se movimentar, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga também, cozinheira, preta, e ela me falou uma frase que eu carrego para minha vida, né? Que cozinhar é um ato de amor ao próximo. Sim. E eu escolhi essa profissão depois de ter profissão, depois de ter empresa, depois de uma série de acontecer uma série de coisas. Eu resolvi levar a gastronomia como profissão depois de ter uma vida, né, encaminhada. Eu larguei tudo, e a arte, né, a gastronomia, né, essa questão identitária, passei a levar isso como vida, e ter esse princípio, né, do amor a nós, ao próximo, a ancestralidade, como a principal fonte uma principal coisa na minha vida, né? E a resposta é isso que a gente tem, né? Uma comunidade que se articula, que, sabe, que né, com todas as questões, a gente, né, tem uma comunidade que é forte, que é potente e que é transformadora, né? Eu acho que é só ajustar detalhe que a gente consegue transformar muita coisa, e vamos fazer isso gerar. Com Vamos certeza. sim. Falando muito. Nós temos força na unidade, né? Força juntos chegamos mais longe. Acho que é esse o caminho. Bom, acho que a gente falamos pra caramba, né? E acho que a gente vai se encaminhando para o fim dessa live riquíssima. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui participando, assistindo, dessa troca tão rica. E não sei se tem alguma coisa para mensagem final do Negro 50 mais. Mas é claro que sim. Eita aí, tô sem som? Não, tô com som. Mas é Tá, claro que sim. Obviamente, agradecer a todo mundo, né? Os 4 que estão aqui, os 3 convidados, Karina também, que fez toda a mediação, passou aí um tempo pesquisando e formulando as perguntas. E ficar assim, contente com as parcerias que estão surgindo, né? Esse futuro negócio parceiro aí entre o Nando e a Suzy é bem legal. Depois o Nego 50 Mais vai botar lá uma plaquinha e falar que surgiu aqui na live. E vocês, depois que fecharem tudo, tem que primeiro dar exclusividade para o Nego 50 Mais fazer a matéria antes de todo mundo. Isso é básico. Isso com certeza, isso não tenha dúvida. E olha, eu sou muito aquela que eu quero tudo para ontem, né? Então, eu já aqui em público já faço o convite ao Nando que na próxima semana nós, ele ainda está de licença, né? Mas aí a gente já vai falar pelo WhatsApp, já vai conversar, já vai, né, Karina? A gente tem que fazer mais ou menos assim. Tá bom, Nando? E antes de encerrar, eu pedi uma coisa para vocês 3. Assim, vocês se despedirem, e na despedida, assim, dentro de um tempo curto, são assim, uns 3 minutos para cada um, dizer
um prato de cada restaurante que vocês acham que quem está assistindo vale muito a pena direto agora ir lá e comer de vez, encomendar de vocês, e por quê? E fazer a despedida. Quem começa? Vai, Nando. Fala da feijoada. Então, poxa, Ivan, obrigado, Karina. E aí eu falo mais uma vez, é uma honra estar aqui com a Dida e com a Suzy. São duas pessoas que me inspiram muito, assim, e são pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, né? Às vezes a gente não consegue aprofundar devido à correria da vida, mas nossa, recebi uma aula aqui, muito feliz, né? Obrigado muito pelo convite, né? Peço desculpa, eu tive problema aí com a minha internet e aí fiquei um tempinho fora. A feijoada do Nando, a galera, é um prato que as pessoas pedem muito, né? Pedem que gostam muito, né? Eu costumo contar a história da feijoada, a história da minha pesquisa, né? Geralmente para as pessoas que iam na casa às vezes quando iam grupos de turista, enfim, estudantes e tal, e aí a gente conseguia fazer esse link, né, da pesquisa, não só a feijoada, como o zumbu quilombola, né, e os outros pratos. Agora, eu desenvolvi um prato há um tempo atrás, que a gente servia como um prato individual, que era uma carne assada ao molho lu, né? Teve uma amiga cozinheira que foi comemorar o aniversário na casa do Nando, e aí a gente falou, pô, tem que lançar alguma coisa aqui, fazer um prato. Inclusive tá fazendo aniversário, esse prato está fazendo aniversário amanhã. Tá fazendo amanhã, completam 5 anos. E essa amiga faz aniversário 4 de dezembro, dia de Inhaçã, e ela é de Inhaçã. E ela falava, nossa, a gente precisa de algo que seja assim bem chocante, né? Forte e tal, mas refrescante. E o molho lu, ele é um molho que ele é um agridoce cítrico apimentado, né? E tem uma refrescância, ele tem um hortelã fazendo um diálogo bem bacana, né? Com purê de raízes, né? Que aí traz um equilíbrio bem interessante. Então, essa é a minha dica. A partir de terça-feira que vem, a partir do dia 8, eu já saio dessa minha licença médica, né? E é isso. Então, aí. Quem é a próxima? Posso falar, então? Pode. Então, eu quero primeiro agradecer a Karina e Ivan, tá, pela oportunidade, e a oportunidade também de ter, né, os dois meus queridos, da gente estar conversando, que nunca dá tempo para a gente estar falando sobre, bater um papo, né? E falar sobre o prato. É um prato que muita gente já veio experimentar, hoje já experimentam outros, mas eu indico sempre o caldo de camarão, porque é um prato que tem uma história muito forte, assim, para mim. Porque o caril de camarão foi o primeiro prato africano que eu fiz, já há uns 10 anos atrás, para que ele simbolizava para minha família conquistas, tá? Que foi a formatura do meu filho, né? O meu filho e mais 2 sobrinhas minhas estavam se formando, e eu queria fazer uma festa africana, né? Eu queria que o tambor soasse. Então, dentro das atividades africanas que a gente fez durante o dia inteiro, tinha o prato africano, que era o caril. Então, ele é um curry que, lá em Moçambique, na ocasião, eu pesquisei e vi que cada família tinha um tempero diferente, fazia seu curry, e eu resolvi fazer o curry da minha família, né? Então, esse caril de camarão, que para mim representa muito, foi um início, e a gente, toda vez que tinha
uma formatura, né, que eu fazia quando tinha formatura das universidades. E eu sempre fiz esse prato, então, para a gente, representa uma conquista. Né? E foi um prato que fez um sucesso, ainda faz um sucesso aqui, mas eu estou com ele já no cardápio já há um tempo, mas é que eu estou sempre indicando. Então, é esse o prato. Maravilha. Obrigada. Então, sou eu agora, não é isso? Isso. Então, vamos lá. O Ipiate fica na Visconde de Caravelas, 71, em Botafogo. Da gastronomia italiana, tem o camarão Ipiate, que é um camarão VG empanado, né, com catupiry, e a guarnição você escolhe, que pode ser um arroz maluco, um arroz grega, enfim, um arroz que a guarnição você escolhe, né? As nossas massas são todas feitas lá, né? Nós temos um funcionário que está conosco há mais de 20 anos, que ele é responsável de fazer os raviolis, o nhoque e lasanha, né? Então, isso tudo a gente faz essa massa lá diretamente, né? Então, nosso nhoque, nosso ravioli, nossa lasanha é fabricação própria e o nosso pãozinho também. Então, eu sugiro, seria da cozinha italiana, o camarão Ipiate, né? E as massas, nossas massas com molho funghi, que é um molho que nós preparamos, né? Tem uma pegada um pouco meio brasileira, né? Mesmo sendo um molho né, o molho funghi e o nosso molho, que é o molho Ipiate, que a gente tem um molho que a gente trabalha muito com tomate e tal. E da comida japonesa, a gente tem o yakisoba, né, que todo mundo já conhece, tá? Mas que a gente faz ele de uma maneira que ele tem um quê mais nosso, né? Uma brasilidade mais. E os nossos combinados, a gente tem uns combinados de comida japonesa que tem que vai de várias modalidades, né? Que tem com 70 peças, com 80 peças e por peça também. E o buffet a peso da comida japonesa, né? E tem o bifu que a gente faz, o bifu, que inclusive é meu sobrinho, que é um dos responsáveis por essa parte da comida da cozinha, né? Da parte quente. Então é isso. Eu acho que e tem a parte dos vinhos. A gente tem uma adega que a gente trabalha muito com os vinhos italianos, né, vinho brasileiro, né? O espumante brasileiro e o espanhol e o português. A gente até deu uma diminuída na nossa adega por conta desse momento, e o italiano, e o argentino e o chileno, né? O vinho, que a gente está trabalhando muito também com o vinho branco. E, claro, que não pode a gente esquecer da nossa caipivótica, da nossa caipirinha, que a gente também faz isso, e o caipi-saquê. Então, essas são as pedidas, né, que mais saem, que as pessoas gostam bastante. Isso. E o desejo de você, porque o diferencial nosso é assim: você está com vontade de comer um determinado prato, você liga para o Ipiate e você pergunta, você consegue fazer? E aí a gente procura saber quais são os ingredientes, passa para a nossa equipe e faz esse cardápio especial para a pessoa. Então, a gente tem trabalhado muito isso, né? Aquela coisinha da mãe, do pai, da avó, então, que fala, eu estou com vontade de comer isso. E a gente prepara esse cardápio especial lá no nosso restaurante. Tem esse diferencial, que a gente trabalha com essa gastronomia afetiva, né? Que a pessoa liga e pede o cardápio. E a gente estuda o cardápio e faz do jeito que a pessoa deseja.
Então é isso que a gente Ou está fazendo. seja, a Suzy, a gente pede uma indicação de um prato, ela dá um cardápio. Não, agora aproveitando que Você pediu uma sugestão, você não informou quantas pessoas vão comer a sugestão. Pode ser uma família inteira, pai. Não, mas é porque, na verdade, são 2 restaurantes. Eu tenho que falar de um e do outro. Eu não posso deixar o meu italiano e o meu japonês. Olha, aproveitando que a Suzy estendeu, eu vou falar o endereço, que eu não falei, e também falar da nossa parte de drinks, tá? Aproveitando, né, Suzy? Você já deixou a sair? Eu tô aproveitando. Então, a gente tem o nosso drink, né? São os drinks autorais, tem o Pantera Negra, que é homenagem a Angela Davis, né? Quando esteve aqui no bar, a gente fez esse Pantera Negra. A gente tem o Pérola Negra, né? Em homenagem a Juvelina, Pérola Negra. E a gente tem aqui também Somos Todas Maria, né? Em homenagem à Moça Prosa. E também tem outros drinks aqui que a gente tem, assim, uns drinks, né, homenageando alguns sambistas. Tá? A gente fica na rua Barão de Guatemi, número 379, Praça da Bandeira. E também fazemos delivery. Agora está completo. Ah! Cadê o Nando? Vai, Nando. Tem mais alguma coisa a falar, Nando? Fala, Nando. Não, é isso. O que a gente tem feito é cardápio personalizado, né? Eu acho que nós 3 estamos fazendo nessa pegada afetiva, né? Cardápio personalizado e as cachaças. Eu acho que eu até tenho aqui, ó. Uhul! Oh, meu Deus! Ô, sorte! Afetividade aqui, é uma palavra comum. As cachaças da casa do Nando. Beleza! Opa! Nando, eu estou te esperando lá no restaurante. Karina, você tem que estar presente, hein? Tem cachaça. Com certeza. Karina, a bola é sua. Encerra, por favor. Bom, muito obrigada a todos pela presença. Foi incrível essa conversa. Trajetórias, assim, são exemplo, uma referência para a gente incalculável. Eu acho que é isso, assim. Não sou a melhor pessoa encerrando, mas é um sentimento que eu acho que todo mundo está sentindo aqui de que foi super rico, foi incrível essa conversa entre a gente, né? Esse bate-papo. Acho que é isso. Obrigado a todos vocês. Essa live vai ficar aí no YouTube. Depois vocês podem compartilhar, se quiserem compartilhar os endereços dos amigos que não puderam comparecer e ouvir um pouco do que vocês falaram para a gente. Obrigado. Até a próxima. Semana que vem, quem está de público, a gente semana que vem deve fazer uma nova live. A ideia é falar sobre fotografia, os negros na fotografia do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigadão. Beijo, Su. Tchau. Beijo, Dida. Beijo, Karina. Beijo, Obrigadão. beijo. Tchau. Beijo.